Do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Belo Horizonte para o duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira. E no avião, 5 jogadores titulares do Flamengo não estarão. O Felipe Luiz vai poupar geral. E eu vou trazer para vocês aqui o provável time do Flamengo. Nós vamos falar sobre o jogador do Flamengo sendo acordado pela Polícia Federal, está sendo investigado. A Polícia Federal foi ao Ninho do Urubu, foi lá no quarto desse jogador, lá no Ninho do Urubu, pegar pertences dele, enfim, celular. A gente vai falar sobre essa situação, mais um caso de polícia no Flamengo, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse assunto. O atacante Bruno Henrique do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores. Essa matéria é do G1.com, tá, pessoal? Na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões. Ele levou amarelo por falta e Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou depois do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Mais de 50 policiais federais cumpriram na manhã dessa quarta-feira 12 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão, isso precisa ser ressaltado, em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, também Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Entre os endereços que são alvo da Polícia Federal no Rio estão o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo e a casa do jogador do Flamengo, no caso Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Bruno Henrique estava na residência onde foi apreendido apenas o celular. Outras pessoas no alvo são Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andril Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal de Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. E os valores chamam a atenção porque são valores pequenos. Vamos lá. Entre os valores identificados de apostas para Bruno Henrique tomar cartão no jogo estão os seguintes: 3.500 para ganhar 9.150, um lucro de R$ 6.100. Outra aposta de 2.300 para ganhar 7.000, que seria um lucro de R$ 4.700. E mais uma aposta de 1.500 para ganhar 4.550, que seria um lucro de R$ 3.050. Vamos trazer o lado do Flamengo, já eu comento essa situação. O Flamengo emitiu um comunicado oficial e disse o seguinte, que tomou conhecimento nesta data, ou seja, hoje, da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. Importante esse último parágrafo. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nessa quarta-feira para Belo Horizonte. Pessoal, isso é uma investigação. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo nesses casos, o caso do Paquetá, o caso até mesmo do Luiz Henrique, atacante do Botafogo, que o portal UOL está fazendo várias matérias sobre essa situação, envolvendo também o jogador do Alvinegro. Gente, até que acabe a investigação, não tem como a gente dizer que ele é culpado, que ele é inocente, é esperar a investigação acabar. E aí, a investigação acabando, obviamente, a gente vai comentar aqui o resultado da investigação. O que eu posso dizer é o seguinte: o jogador tem que jogar, tem que ser relacionado. Eu acho que isso tudo parte do próprio jogador. Do próprio jogador. Se o jogador se sentir à vontade e com cabeça, com mental, para poder entrar em campo, exercer a sua profissão, exercer a sua função,
e ajudar o Flamengo, que no caso é o time, no Luiz Henrique Botafogo, o Lucas Paquetá, o clube dele lá na Inglaterra e também seleção brasileira, eu não vejo nenhum problema. O problema é se essa situação afetar o mental do jogador, o psicológico do jogador, e isso acabar sendo refletido dentro de campo. No caso do Lucas Paquetá, eu acho que está refletido dentro de campo. Coincidência ou não, depois que iniciou esse processo de investigação, o Lucas Paquetá não conseguiu mais performar. O Bruno Henrique, talvez ele já soubesse dessa investigação, não sei, estou dando um exemplo aqui, hipoteticamente falando. Mas agora que se tornou público, talvez o mental pese mais. Mas se ele está viajando com a delegação, treinando normalmente, vai jogar, é porque a diretoria, o departamento de futebol já deve ter conversado com o atleta e o atleta deve ter dito que não, tá de boa, dá para jogar, que não vai atrapalhar, que não vai deixar essa situação atrapalhar dentro de campo. A ver, até porque o Bruno Henrique deve ser titular no jogo dessa quarta-feira contra o Cruzeiro. E por falar nesse jogo, Felipe Luiz encerrou a preparação. Repito o que eu disse na introdução, 5 jogadores do time titular não vão nem viajar. O Flamengo informou que Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficarão no Rio de Janeiro enquanto a delegação viaja para Belo Horizonte. E sobre a logística, o Flamengo joga contra o Cruzeiro nessa quarta, retorna logo após o jogo, treina quinta, sexta e sábado no CT Ninho do Urubu e depois retorna para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro. Venê, mas se eles já estarão em Belo Horizonte, por que eles não ficam logo? Gente, a resposta é óbvia. O Flamengo desfruta de um dos melhores CTs do mundo. Eu não digo do Brasil e nem do cenário sul-americano. É do mundo. Tem uma estrutura absurda. De campo, de aparelho, de tudo. Material humano, de tudo. Não faz o menor sentido o Flamengo ficar hospedado quarta, quinta, sexta e sábado em um hotel lá em Belo Horizonte, focando na preparação para pegar o Atlético Mineiro. Aí treina no CT do Cruzeiro. A estrutura não é a mesma. Os materiais que os profissionais costumam utilizar não são os mesmos. É óbvio que é melhor você treinar no seu CT, tudo certinho. É um bate-volta. O Flamengo, pelo porte financeiro, tem condições de pagar um voo fretado. Então, é VAPT e VUPT. É isso. Até porque 5 jogadores titulares já vão estar no Rio de Janeiro. Venê, então, qual é o provável time que vai a campo? Pelo que eu apurei, porque com o Felipe Luiz não dá para cravar, porque ele confirma apenas na preleção, pelo que eu apurei, ele esboçou o seguinte time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, primeiro volante, Pulgar, segundo volante, e Alcaraz fazendo a função da Arrascaeta. Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é um provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o Felipe Luiz? Tá certo em poupar geral? Eu acho que tá certo em poupar. De verdade mesmo. Ah, mas tá poupando porque tem... Independentemente do motivo do jogador estar sendo poupado. Gente, domingo é uma decisão. É o único título que o Flamengo pode conquistar na temporada 2024. Não vale a pena você arriscar. Ah, você vai botar a Arrascaeta? Claro que não. Vai botar o Gerson para jogar? Claro que não. O Wesley tá jogando muita bola? Não. Ah, mas ele pode se machucar andando em casa. Beleza, mas a chance de se machucar andando em casa é muito menor do que jogando uma partida contra o Cruzeiro. Nós sabemos disso. Eu quero saber a opinião de vocês. Para mim tá certo em poupar. E para vocês? Vocês concordam ou não? E para finalizar nosso vídeo, galera, só para não passar batido, ontem a gente trouxe a informação que não procede que De La Cruz está infeliz no Flamengo, quer ir embora do Flamengo, quer ir embora do Rio de Janeiro para retornar ao River Plate. E hoje o próprio jogador veio a público em um comentário no Instagram e disse: as pessoas não devem acreditar em tudo o que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira. Então tá aí. E o Atlético Mineiro conseguiu fazer esse gol de honra que dá uma certa esperança ao time mineiro. E claro, é como se o Flamengo tivesse vencendo por 2-0, e 2-0 a gente sabe que é um placar, digamos assim, perigoso. Então o Flamengo tem que abrir o olho no jogo da volta, no próximo domingo, lá na Arena MRV, porque o time do Galo é um time muito qualificado, com jogadores experientes.
Então eu discordo de quem diz que o Flamengo já é campeão. Arrascaeta terá que passar por uma artroscopia no joelho. Nós vamos explicar essa situação. Mais uma vez, Felipe Luiz na entrevista coletiva. Mais uma excelente entrevista coletiva do treinador do Flamengo, coerente, detalhista. O treinador explica as decisões tomadas, é sincero, é honesto, sabe se comunicar com o torcedor do Flamengo, que pode, os torcedores, eles podem até não concordar com as escolhas do comandante, mas ao menos entendem o que ele quis fazer antes e durante os jogos. Então, bola dentro ao técnico Felipe Luiz, que elogia os jogadores de maneira individual, critica e sabe criticar de maneira individual e faz questão de ressaltar também outros treinadores que passaram pelo Flamengo, que é o caso do Jorge Sampaoli. Quando ele foi questionado sobre as atuações do Wesley, ele fez questão de dar os créditos ao Jorge Sampaoli, que, entre aspas, descobriu o Wesley, fez questão de colocar o Wesley como titular. Na ocasião, o Wesley estava oscilando bastante. Eu mesmo falava, gente, o Wesley está pulando etapas, por necessidade do Flamengo na lateral direita, e o Sampaoli bancando o jogador a todo momento. Hoje, o Wesley, na minha opinião, é um dos principais jogadores do Flamengo. Eu estou vendo até torcedores pedindo o Wesley na seleção brasileira, o que futuramente não é nenhum absurdo, até porque se a gente for parar e analisar hoje na lateral direita da seleção brasileira, nós somos obrigados a ver Danilo jogar e ser capitão, sendo que ele nem atua mais como lateral direito, ele está como zagueiro na Juventus. Sim, isso é uma crítica ao técnico Dorival Júnior. Sobre o Wesley, já que o Felipe Luiz mencionou o trabalho do Sampaoli em relação a esse jogador, eu fiz questão de buscar o Sampaoli, de ir atrás do Sampaoli para ouvir uma declaração dele sobre o Wesley após essa menção honrosa do técnico Felipe Luiz em relação a Jorge Sampaoli e Wesley. E o Jorge Sampaoli, como sempre, em poucas palavras, ele falou sobre o Wesley, abre aspas, o Wesley é um ótimo garoto e com muita vontade de aprender. A melhora dele é constante, tem muito potencial e fico feliz de aos poucos a torcida reconhecer isso. Nunca tive dúvida da qualidade dele. Essas foram as poucas palavras e sinceras do técnico Sampaoli. Ele é um cara que, embora não tenha tido uma boa passagem pelo Flamengo, mas eu respeito demais, entende muito de futebol e, pelo visto, ele também já entendia em relação ao Wesley. Sobre o Felipe Luiz, gente, Felipe Luiz chegou a 7 jogos no comando do Flamengo, tem 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, um aproveitamento de 66%, 66,7% para ser mais exatos, 11 gols feitos, 6 gols sofridos, 22 grandes chances e 100 finalizações, dá uma média de 14,3 por jogo. Se eu tiver algo, lembrando que ele chegou em vantagem no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e é líder do Brasil em grandes chances durante esse período que ele chegou ao Flamengo. Se eu tiver que fazer alguma crítica ou algum ajuste no trabalho do Felipe Luiz em relação ao setor defensivo. Eu acho que é muito gol tomado em 7 jogos, mas também temos que levar em consideração número de desfalques, enfim, ele chegou no meio da temporada sem principais jogadores. Eu acho que esse ajuste do setor defensivo é necessário. E outro ponto, ele talvez esteja demorando demais para mudar a equipe no segundo tempo, porque a equipe cai de produção no segundo tempo por conta da parte física, porque é um jogo muito intenso que o Felipe Luiz exige. Eu acho que ele tem que melhorar esse time aí, falei isso ontem na minha live pós-jogo. E por falar em questão física, o Flamengo já está cheio de desfalque, vários jogadores do departamento médico, e tem um que está jogando literalmente na base do sacrifício, que é o meia Arrascaeta. Embora ele tenha feito o primeiro gol do Flamengo, mas não fez uma grande atuação. A gente pôde ver o Arrascaeta muito abaixo fisicamente, foi até substituído no segundo tempo. E após a partida, em entrevista ao Sport TV, o Arrascaeta revelou que vem jogando no sacrifício e que vai precisar passar por uma limpeza no joelho. Abre aspas. Nesses últimos jogos eu venho jogando com uma proteção no joelho. É o joelho direito, tá, gente? Infelizmente, talvez vou ter que fazer uma limpeza no joelho no fim da temporada. Estou tentando aguentar porque eu não queria ficar de fora desses jogos das finais. Para mim é muito importante estar em campo, ajudando meus companheiros, mas obviamente atrapalha. O Felipe Luiz
disse na entrevista coletiva que de fato é isso que está acontecendo, que o Arrascaeta está deixando o joelho dele em campo em prol do Flamengo, botando o Flamengo em primeiro lugar, disse que isso é louvável, beleza. E aí, beleza, as partes falam em limpar o joelho. O que seria limpar o joelho? Eu fiquei com isso na cabeça, não sosseguei enquanto eu não descobrisse o que seria limpar o joelho, e aí eu apurei junto a pessoas ligadas ao jogador, que ele vai precisar passar por uma artroscopia no joelho direito para corrigir uma lesão que está fazendo o jogador sentir muitas dores no local. E de fato ele vem treinando e jogando com uma proteção. Eu esqueci o nome daquela fita que coloca ali, os fisioterapeutas me desculpem, mas eu acabei esquecendo o nome, mas tem uma fita que ele coloca no joelho direito. Talvez isso dê mais segurança também para ele, para treinar, para jogar, para sentir o menos dor possível ali no local. Mas é isso que vai acontecer, e tem grande chance de acontecer logo depois da final da Copa do Brasil, pelo menos foi o que me falaram no Flamengo, a esperar até quando o Arrascaeta consegue suportar essas dores no local. No embarque do Flamengo para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, comentou o caso de Bruno Henrique, suspeito de envolvimento em manipulação esportiva. Segundo Braz, o Flamengo já havia sido comunicado anteriormente pela FIFA sobre uma investigação, e o caso foi encaminhado ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Após o clube ouvir o jogador e encaminhar as explicações, o STJD arquivou o processo. Mais tarde, porém, uma nova investigação foi iniciada sob segredo de justiça, e o clube só soube recentemente dessa nova fase da apuração. Marcos Braz destacou que o Flamengo é o principal interessado em resolver o caso e que o clube colaborará com as autoridades para o esclarecimento dos fatos, além de apoiar o jogador, mantendo respeito à presunção de inocência. O Flamengo estará contribuindo da forma como for possível no que a justiça necessite e dará apoio ao atleta, pelas relações humanas e pela presunção de inocência, afirmou Braz. Bruno Henrique, que está sendo investigado por um cartão amarelo recebido no jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, teve busca e apreensão realizadas em sua residência e no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Segundo Marcos Braz, Bruno Henrique afirmou estar tranquilo e confiante em esclarecer o caso. Ele também declarou que está preparado para cooperar com a Justiça em todas as etapas necessárias. No dia do embarque, Braz e Felipe Luiz conversaram com Bruno Henrique no centro de treinamento para entender sua disposição em jogar contra o Cruzeiro. O atleta, que manteve sua rotina de treino e mostrou tranquilidade, reafirmou sua inocência e declarou seu interesse em entender melhor o desenrolar dos acontecimentos. A história do Bruno Henrique no futebol é ilibada, ressaltou Braz, enfatizando o profissionalismo do atleta e seu comprometimento com a equipe e com a justiça.